De volta com mais um direto do trono de Deus, né? E hoje a gente começa uma nova história e uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E Hebreus fala exatamente sobre isso, sobre uma nova história, sobre um novo tempo, sobre um novo começo. Hebreus fala sobre a vinda de Jesus Cristo à Terra. Hebreus é um livro extremamente detalhista com relação ao Antigo Testamento, né? Como assim, Cláudia? A gente não está falando do Novo Testamento, sim, nós estamos falando do Novo Testamento. Mas Hebreus, a pessoa que escreveu o livro de Hebreus, aí aguardando o Marcelão entrar, vou falar um pouquinho sobre a história. A pessoa que escreveu o livro de Hebreus, primeiro vamos falar o seguinte, existe uma dúvida aí de quem escreveu o livro de Hebreus, se quem escreveu foi Paulo, né, ou outro apóstolo que escreveu o livro de Hebreus, não se tem muita certeza de quem escreveu este livro, mas o livro de Hebreus é um livro que fala muito sobre o Antigo Testamento, como eu estava falando, né, uma pessoa que tem um conhecimento, é uma pessoa que tem o conhecimento a respeito do Antigo Testamento, que sabe exatamente o que se passava naquela época, que leu as leis e tudo mais, porque a gente sabe que Paulo tinha essa questão assim de ter esse conhecimento da palavra de Deus. Não se tem certeza se Hebreus era realmente uma epístola, porque falta aí uma introdução, como no livro nas outras cartas, né? Então, falta uma introdução com relação a isso. Então, não se tem certeza com relação se era uma epístola, se era um relato, enfim. Mas a importância do livro de Hebreus é porque ele teve... O interessante, a única coisa que pode ser que traz a memória que ele pode ser uma carta, é porque o livro de Hebreus, no final, lá no capítulo 13, no versículo 23 a 25, ele faz uma referência a Timóteo, como se ele estivesse fazendo uma rápida saudação. Então, ali ele leva a entender que é uma carta, né, aos Hebreus. Mas é em caráter muito geral, né? O livro de Hebreus ele fala em caráter muito geral. O autor de Hebreus, ele, pela tradução, pelo que ele cita, tende-se a acreditar que ele escreveu aí esse livro por volta do ano 70, né? Depois de Cristo. E ele é um livro, sem dúvida, que é um livro estilisticamente mais depurado do Novo Testamento, né? Ele tem, o estilo dele é um estilo mais depurado do Novo Testamento, é um estilo, e tem detalhes aí, a confirmação do Antigo Testamento no Novo Testamento. O caráter e o objetivo desse livro, dessa carta, é falar sobre Deus, é falar sobre Jesus Cristo, sobre o caráter de Jesus Cristo, né? Como está confirmado lá em João 1,14, que fala, né? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Cheio de graça, de verdade, e vimos assim a sua glória, glória como a do unigênito Filho do Pai. Então, assim, o livro de Hebreus é exatamente para valorizar o Antigo Testamento e trazer à luz essa confirmação de Jesus Cristo como o sacerdote eterno, né? Ele é o sacerdote eterno. Ele coloca em destaque Jesus Cristo, Filho de Deus, o tempo todo. E mostra que Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, né? Ele veio à terra, mas ele voltou aos céus aí em glória. E que ele passa a ser o único caminho, a verdade, a vida, ao qual nós devemos seguir para entrar no Santo dos Santos.
e passa a ser nosso fiador, digamos assim. Jesus Cristo é o nosso fiador. Por isso que Hebreus é um livro de confirmação a respeito do Antigo Testamento, porque eu, inclusive, fiz uma live sobre isso, se você tem curiosidade, vai lá em 40 dias de propósito, e aí você vai ver quando eu falo sobre que Jesus Cristo, ele cumpre exatamente o propósito de Deus na nossa vida, quando Deus coloca as leis lá em Levíticos e em Êxodo, falando sobre a pessoa que pode... Oi, Jerusa, seja bem-vinda, Deus abençoe. A pessoa que pode pagar pelas nossas dívidas, o nosso irmão, o nosso parente mais próximo, ele pode pagar pelas nossas dívidas caso a gente se venda ao nosso inimigo, a gente passe a ser escravo do nosso inimigo. E espiritualmente Jesus Cristo faz isso, né? Ele paga as nossas dívidas, ele paga as nossas dores. E aí o que acontece? Então esse livro de Hebreus, ele fala também sobre além dele falar sobre essa aliança, né, que Jesus Cristo é o nosso fiador, que ele é uma vez e para sempre o nosso irmão, o nosso advogado fiel, o nosso sacerdote, ele também discrimina o livro de Hebreus sobre as regras, né? Fala assim sobre as limitações e as suas caducidades, né? A qualidade dessas regras, até onde elas vão, né? Ou quando elas caducam, quando não devem mais ser seguidas, né? E fala sobre a que mais? Deixa eu pensar. O cumprimento aí do que foi dito pelo sacerdote para sempre, na ordem lá de Melquisedeque, né? Que Cristo é o único, com a única oferta que aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo edificados nessa oferta hoje para sempre. E ele também faz aí, para terminar, ele faz aí anotações, né, e recomendações, advertências concretas sobre a aplicação dessa vida, nessa nova vida que nós vivemos hoje. Olha, vida nessa nova vida que nós vivemos hoje, meu Deus. E que nós não temos nenhum tempo para perder. Então, ele nos exorta aí nos textos, com carinho, com muito amor, nos prevenindo contra a infidelidade, a apostasia, a desobediência e uma possível recaída no pecado. E ele fala também sobre nos animar e viver firme em fé, para não desanimar, e nos aconselha sobre a conduta cristã e a pureza da doutrina e a necessidade da intercessão fraternal. Então, o livro de Hebreus fala sobre tudo isso e muito mais. Não é não, Marcelão? Good tarde, é isso aí. E ele diz o seguinte, que é uma, uma como eu posso dizer, um, um chamado. É um chamado para as pessoas não voltarem para as velhas práticas religiosas, né? Para que eles não voltem e nem... tem um texto que diz assim, e nem desvanecerem em meio às perseguições, ou seja, não desistirem por causa das perseguições. É isso que Hebreus vem tratar e vem falar assim, não voltem também às velhas práticas, porque eles tinham sofrido de uma forma jubilosa, mas agora pareciam estar enganados, não, estagnados. Estavam estagnados e parados. Quem foi que escreveu a carta aos Então, Hebreus? acredita-se que foi Paulo, mas não se tem certeza, porque a escrita é um pouco diferente das outras de Paulo. Então, assim, estudos acreditam que foi Paulo Ele que estava num escreveu a momento carta. menos intelectual, mais bravo, deve ser. É o quê? Ele estava num momento menos intelectual, mais bravo, deve ser, né?
Pode ser. Então, Então, acredita-se que foi simbora. Paulo que escreveu. Sim. O interessante, sabe, Marcelo, é que assim, se você for ler, ele começa aí falando sobre a superioridade de Deus, né? Ele fala sobre Deus, depois ele começa sobre a superioridade de Deus, ele fala sobre os filhos, sobre os anjos, sobre aquela questão que a gente falou, né, de que o filho é superior aos anjos e que nós somos filhos de Deus. Ele fala sobre Moisés. Então, assim, ele vai trazendo essa. O que é delicioso em Hebreus é que ele traz essa Como confirmação da você se promessa. tornar um ser humano indesistível. E aí E você a traz à memória confirmação da aquilo que promessa, te, né? sim, Porque, traz à assim, memória aquilo que te dá esperança, que é a isso, promessa. porque assim, o povo no Antigo Testamento passou aí 400 anos de silêncio antes que o Novo Testamento viesse, né? Então, e a gente passa um período muito longo de, como a gente estava lendo lá em Ezequiel, estudando Ezequiel, um período muito longo, às vezes, de silêncio. E esse período longo de silêncio, Robson, seja bem-vindo, Deus abençoe, Juliana também. Esse período longo de silêncio, às vezes, traz à nossa mente uma incredulidade, um afastamento da presença do Senhor. Você vê Ezequiel já no Antigo Testamento falando o quê? Ele diz: Senhor, as pessoas estão dizendo que nós somos homens de parábolas, pessoas de parábolas, né? E quando Jesus Cristo vem à Terra, ele é um ser de parábolas. Jesus passa o período todo contando historinhas. Olha que interessante, né? Então, Ezequiel, seja igual a Jesus. Homem de parábola é bom, né? É muito gostoso ver isso, essa confirmação. É delicioso. Sim. Então, simbora. Você quer que eu leia até qual? Só até o 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Olha só que confirmação de como Jesus Cristo estava, é a palavra e é o haja. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O Filho que é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter sido feito, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pode dizer. Então, quando ele fala aí sobre os pais, ele está trazendo aí que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, né, aos nossos pais, ele está falando sobre os povos anteriores, né, sobre a antiguidade, quando Deus falava no Antigo Testamento muitas vezes, através de profetas, né, de um modo geral. Mas ele está falando sobre o Antigo Testamento. E ele confirma isso, como eu falei lá no início, quando ele traz esse resplendor aí em João 1, 4, 9 e 14. Só o 14 que fala, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o capítulo todo fala, né? Que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo, enfim. Então, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, que foi confirmado lá em João. O que Olha ele só, está eu queria que você falando? parasse um pouquinho aí, Claudinha, justamente nessa explicação, para a gente prestar atenção um pouquinho justamente nisso. Ele diz assim, olha só. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? E aí, todas as coisas foram feitas, não é isso? João, eu vou colocar aqui em João 1 Pela palavra, sim. para eu não pecar.
Vou colocar aqui em João 1 para eu não pecar. Ele diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem Remédio dele. ele, nada do que foi feito se fez. Em Hebreus 1, ele diz assim, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Fez o universo a partir do verbo. O verbo é a palavra. E sabe o que é É mais a impressionante? ação, Quando é a você vai em atitude. Gênesis 1, você vai aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, olha só, a gente vê aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele já estava lá, certo? E aí tem aqui, ó, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, é o Espírito Santo. Aí você pergunta assim, então cadê Jesus nesse processo? Onde é que ele está? Aí, como Palavra. ele fala assim, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também por ele o universo foi feito. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Onde é que está Jesus aí? No poder da Exatamente na palavra, palavra. no verbo, né? Exatamente, no verbo. Uau! Isso é muito extraordinário. Isso é E aí muito, ele, muito, muito sensacional. e aí ele confirma com essa palavra, como você falou, né? Que ele fez o universo, né? Quem fez o universo foi Deus através de Jesus Cristo, com a ação de Jesus Cristo, né? Exatamente. E aí o que que acontece? Continuando, né? Então ele coloca essa confirmação lá, e falando sobre o resplendor de Jesus Cristo, em João 1, 4, 9 a 14, e também em João 1 até o 18, ele continua falando. E se a gente continuar lendo, a gente vê também em 1 Coríntios 8, 6, em Colossenses 1, 15 a 17, quando ele fala que o Filho de Deus, por meio de quem Deus fez o universo, e quem sustém todas as coisas é quem agora nos tem falado para nos dar a revelação de Deus. Então, ele está falando conosco para nos revelar a vontade de Deus. O Filho de Deus veio para trazer a vontade de Deus sobre a terra. E purificar dos nossos pecados. E ele faz essa referência à obra sacerdotal de Jesus Cristo, lá em Hebreus 9, 11 e 10, 18, mais para frente. Né? Ele faz essa referência também. E olha que interessante, ele diz, à direita da majestade das alturas, maneira estabelecida de se referir ao Cristo exaltado e glorificado. Olha só, presta atenção. Ele diz aqui, ó, ele que é o resplendor da glória, lá no 3, e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é a expressão da glória e a expressão Expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Ele é a Sim. expressão. Oi, Raquel, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ele é o sustento das coisas pela palavra do poder. E olha só, ele fala assim, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Purificação de que pecados, Cláudia? Se Jesus não tinha pecados? Do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. Quando ele fez a purificação do nosso pecado, ele se sentou à direita da majestade, direita de Deus. Né? Ele se limpou do nosso pecado, ele te limpou. Lembra que quando ele estava caminhando, ele estava carregando o meu pecado, ele não se sujou, mas ele estava carregando o meu pecado, o seu pecado. E quando ele foi lá, que derramou o sangue, que limpou, que nos purificou, né? Aí ele se sentou à direita do Pai, quando ele nos limpou do pecado.
Ah, e ele, E e isso é, respondeu: olha só, por que que a gente fala assim? Que maravilha que o livro de Hebreus confirma as coisas do Antigo Testamento. Eu vou pedir para Marcelo ler lá em Salmos 110, 1. Salmos 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, é confirmação do quê? Do Antigo Testamento, quando ele fala, disse o Senhor, senta-te à minha direita. Senta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos Por estrado dos seus pés, extrato dos seus pés. embaixo dos seus pés. Olha que maravilha. E no 4 ele traz o quê? Ele traz ali o nome do Filho de Deus, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. O nome de Jesus, que é o excelente nome, né? Então, é maravilhoso. Diga, Marcelão. Oi, É isso Cici, seja mesmo. bem-vinda. Deus abençoe. Isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. É... Vamos embora. O filho e os anjos. Pois, a qual dos anjos deu? Olha só que pergunta extraordinária essa. A qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem, ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre cetro da justiça, e o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. E por isso Deus, o teu Deus, te uniu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles parecerão, mas tu permaneces. Perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como vestes, como manto, tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor, são mensageiros do que hão de herdar a salvação? Ele está dizendo aqui: pare de se comparar com os anjos. Pare de achar Ou que de você é pedir para menor eles. ou que você é menor que os anjos e os demônios. Você é e sempre será maior que eles. Então haja como tal. Haja como maior que eles. Marcelo, onde é que está escrito isso? Está escrito em Salmos, que agora não vou me lembrar qual é o salmo que está escrito, e está escrito repetindo aqui, que você é maior do que os anjos Está e é escrito um em pouco menor Salmos do que 2, Deus. 7.
Salmos 2:7. Olha só que legal. Claudinha tem tudo. Salmos 2:7. E eu quero dizer uma coisa, se você pegar aí a sua Bíblia e ele estiver dizendo assim, um pouco menor que os anjos, entendeu? Você vai riscar isso, porque isso aí na Septuaginta, dentro do processo de tradução, as pessoas que traduziram, e isso está na história, tá? Da teologia. As pessoas que traduziram, é Salmos o quê, Cláudia? 2:7? Não tem não isso aqui. Não é não? Então, peraí. Não. E aí o que que acontece? Eles disseram assim, não, esse escritor aqui da Bíblia, ele estava muito cheio de si, e eu vou mudar isso aqui, vou colocar, porque esse ser humano ele está se achando que é um pouco menor do que Deus, e eu vou colocar eles um pouco menor que os anjos. Mas na verdade é um pouco menor do que Deus. Nos Salmos. O Google é bom que tem tudo. É Salmos 8:5. Ele diz assim: Aqui também. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deus nos fez menor, um pouco menor do que Deus. Um pouco. Marcelo, então quer dizer que você está achando que você é Deus? Não, velho, eu sou um pouco menor que ele. Aproveita Então que ele é você está aí maior do no que 8 eu. e lê o 8:1 também. Tá entendendo? Eu sou um pouco menor. Oh, sou um pouco menor, é. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois puseste nos céus a tua majestade, pois expuseste nos céus a tua majestade. Eu não entendi não isso aqui. Porque o Senhor nos expôs a sua majestade. O Senhor Ah, nos deu a sua majestade, o Senhor colocou à nossa vista a sua majestade. Como o Senhor é grandioso por fazer isso. E quem é a majestade? É Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a majestade de Deus. E também lá no versículo, em Salmos 110, no versículo 13, também vai falar sobre isso. E em Salmos 10, no versículo 12, Salmos 12, no versículo 2, também fala sobre a mesma coisa. E o 8:5 fala sobre você ser filho de Deus, então você está acima dos anjos, né? E aí o que exatamente. que acontece? Ele fala assim, interessante nessa passagem, Marcelo, é assim, quando o autor ele fala sobre o Antigo Testamento, ele vai considerar essa profecia messiânica, né, que é do Messias, a profecia de que Jesus vem desde lá do Jardim do Éden, né? E aí o que que acontece? Ele vai demonstrar que Jesus Cristo é superior aos anjos e Jesus Cristo é superior a todas as criações. E ele usa isso como base para que a gente possa entender que se eu sou co-herdeiro com Cristo e se eu sou irmão de Jesus, se eu sou adotado por Deus, então eu também sou maior do que os anjos, né? Uhum. Aí no Salmos 2:7, ele faz essa citação sobre a coroação do rei, né, israelita, que será sucessor de Davi. Você pode ler para mim o Salmos 2:7? Que é mais uma confirmação do Antigo Testamento. Ele diz assim: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. É justamente a pergunta que ele faz aqui, né? Por um acaso, Deus fala isso para os anjos? Eu hoje te gerei? Não é isso? Exatamente, exatamente. E aí, quando ele tá. Mas o que que acontece? Quando ele está posicionando isso, ele está respondendo, né, a adoção do rei coroado. Quem é o rei coroado?
Davi. É isso que eu ia falar. Ele está confirmando aí a adoção de Davi, o rei coroado. Davi, filho dele. Então ele é reconhecido como filho de Deus. Davi é filho de Deus, né? E lá em 2 Samuel 14, ele faz essa mesma confirmação. Você lê para mim? 2 Samuel 7, 14. 2 Samuel 7,14. Ele diz assim: Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Ainda falando aí sobre Davi, na coroação de Davi. Ele será o meu filho. Ele será o meu filho, né? Adotando Davi aí. E quando você vai mais para frente, o que que acontece? Ele fala que virá um rei, né? E esse rei será o rei eterno. A gente leu isso em Ezequiel, que será o rei eterno. E esse virá da geração de Davi Davi, de Davi, que é é Jesus as Cristo. promessas do Senhor se cumprindo na vida das pessoas, né? Exatamente. Então você vê aí o autor fazendo essas combinações aí nos versículos, e ele utiliza a versão grega da Bíblia, que é a primeira versão, para poder mostrar, comprovar que o Senhor não falha, ele cumpre o que ele promete. O que ele prometeu em Deuteronômios 32, 43, em Salmos 97, 7, aí ele está falando a revelação lá no 1, 6, quando ele faz assim, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos o adorem. Que comprova aí que ele estava, ele era, ele é e ele há de vir. Jesus Cristo era, é e há de E há vir, de vir. Isso aí. né? Então ele faz essa combinação aí. E olha que interessante no 9 me chama muita atenção, porque ele fala assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a de nenhum dos teus companheiros. Deus, o teu Deus. Ele está dizendo, Deus está dizendo para Jesus, né? Deus, o teu Deus. Porque Jesus é Deus. Porque Jesus é Deus. E o Deus de Jesus é Deus. Seja bem-vindo, João. Deus te abençoe. É isso aí. E trazendo o quê? Trazendo alegria, não é tristeza, não é dor. A dor que Jesus passou é uma dor para nos trazer alegria, para nos trazer salvação, para nos trazer eternidade. Marcelo, lê para mim Isaías 61:3, por favor. Olha, esse aqui a gente vai ler muito o Antigo Testamento. Ele diz assim: Isaías. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo com alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Olha. Então, mais uma confirmação aí, né? Ele derramou sobre Jesus Cristo o óleo da alegria e é Ele quem te dá a alegria, é Ele quem transborda esse óleo na sua vida, né? Ele que é através dele que a gente tem essa graça, esse favor imerecido, né? Então,
é, é, são várias confirmações, Salmos 102, 25, 27. Já lá no título ele fala assim: Senhor, que. Peraí, é isso mesmo. Já lá no título ele fala Senhor, o Senhor, né? Que no Salmo se refere a Deus. Aqui também fala sobre Deus. Deus na sua função criadora. Deus como verbo. Deus como ação. Deus como palavra, né? E no 13 ele fala assim: ora, a qual anjo ele disse isso? A quem mais ele falou isso? Olha que maravilha! Deus disse isso para você, E somente para você. né? Não foram para os anjos, não foi para mais ninguém, não foram para os animais, não foram para as árvores, não foram para as tábuas, não foram para as paredes, né? Existem várias religiosidades, religiões aí que as pessoas adoram animais, adoram bezerros, adoram a árvore, adora o peixe, adora sei lá o que, entendeu? E Deus está dizendo assim: a nenhum deles eu tenho como filho, senão a você. Você está adorando coisas que são menores do que você, que têm significados menores do que o seu, que foram criados para te servir, né? E no 14, ele coloca assim, ó, que ele te deu o espírito de ministradores. Olha só, lá no 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço, perdão, que Deus deu para eles, né? Espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Eles ministram, eles trazem recado, eles trazem mensagens, eles guardam, eles livram, eles protegem, eles ajudam, nada mais, nada menos, aqueles a qual Deus reservou a sua herança, a sua salvação. Tem coisa melhor do que isso? Não tem coisa melhor do que isso, não tem. Então, assim, quando esse autor, que eu acredito que seja Paulo, porque Paulo era um homem muito conhecedor da palavra de Deus, ele era muito conhecedor do Antigo Testamento, ele era uma pessoa que por isso que ele, inclusive, ele pecou muito, perseguiu muito os cristãos, exatamente porque ele não entendia que a promessa de Deus havia sido cumprida. E quando ele entendeu que essa promessa foi cumprida, ele passou ao invés de perseguir, a ajudar os cristãos a falar da palavra de Deus. Então, por isso eu acredito que seja Paulo, porque ele conhecia em detalhes todo o Antigo Testamento, né? O autor de Hebreus, ele traz exatamente isso, ele traz a confirmação da palavra. Ele está mostrando assim, como é que vocês podem achar que Jesus Cristo não é o Senhor da sua vida? Como é que você pode acreditar que Jesus Cristo é só mais um profeta, é só mais alguém, é só mais alguma coisa? Se no Antigo Testamento diz que aconteceria dessa forma, e foi dessa forma que aconteceu. Então ele tá sempre ali, ó, trazendo a prova. Hebreus é a prova. Eu vou provar para vocês que o que eu tô dizendo é verdade. É isso aí? Exatamente, foi o que me chamou a atenção. Foi exatamente o que me chamou a atenção em querer falar sobre o livro de Hebreus quando eu estava lendo ele a primeira vez. É justamente isso, é justamente, sabe, por isso que eu coloquei esse nome nessa série, de Seja Indesistível, porque são as esperanças do dia a dia que Deus vem trazendo à nossa memória
daquilo tudo que ele fez, daquilo tudo que ele está fazendo e que vai fazer e que traz resultados inimagináveis para a nossa vida. Eu fiquei muito apaixonado por isso, porque e esse primeiro capítulo ele já diz assim, ó, pare de se comparar por baixo. Acho que se a gente pudesse tirar, eu acho que a gente podia criar isso, sabe, Cláudia? Na nossa rotina do Trono, trazer 3 ou 4 pontos sempre do que eu posso trazer para minha vida e para minha realidade hoje. Tipo, o que eu posso trazer é que pare de se comparar por baixo, E sabe? nivelar por baixo. Isso, pare de se nivelar por baixo. Não que os anjos não sejam importantes, não que os Claro que sim. operários não sejam importantes, não que as vidas e todas elas não sejam importantes, mas cada um tem o seu nível de importância dentro do processo. E Deus deixa claro isso. Não significa que Deus trata as pessoas de forma diferente por causa disso, mas cada um tem o seu nível de importância no processo de vai dizer que não tem importância os apóstolos e tudo que eles viveram. Ah, mas quer dizer então que Judas não teve importância? Vai dizer que Judas não teve importância no processo que Claro ele que viveu. teve. Entendeu? Cada um tem o seu processo de importância dentro da vida e pare de se nivelar por baixo, de achar que você é menor ou mais insignificante do que fulano, cicrano e beltrano por causa disso. Então eu acho que isso é uma coisa extraordinária dentro desse capítulo, sabe? A gente conseguir perceber que pela esperança, qual esperança? De sermos filhos de Deus e um pouco menor do que os anjos, um pouco maior do que Deus e maior, um pouco menor do que Deus e maior do que todos. Maior do que tudo, nós somos maior do que tudo, só somos um pouco menor do que Deus. Então você imagina as maravilhas que a gente, quando isso afeta quando a gente acorda e percebe e entende e abre os olhos para isso, cara, eu abri os olhos, eu sou um pouco menor do que Deus. Se esse cara tem esse poder gigantesco, eu sou um pouco menor do que ele, o que eu posso fazer? Aí fala assim, mas não posso, não posso, é difícil de acreditar nisso. Aí Jesus Cristo fez assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me esvaziar de ser Deus, eu vou tirar a grandeza de ser Deus de dentro de mim, eu vou entrar no corpo de uma mulher e eu vou nascer por ela e eu vou te mostrar que sendo homem assim como você dá para ser um pouco menor do que Deus. E aí fez tudo o que ele fez. E é isso que na carta aos Hebreus está dizendo. Não esmoreça, não volte atrás, não desista e não persiga os velhos hábitos. Continue sendo quem você foi feito para ser. E você foi feito para ser um pouco menor do que Deus. E você foi feito para ser isso. E as pessoas acham, mas é soberba. Isso é que Deus está dizendo que você é. Isso não é soberba, isso não é orgulho, isso você não é ser o bam. É o que Deus disse que você é, velho. Você é um pouco menor do que ele. Então, diabo nenhum, capeta nenhum, cramunhãozinho nenhum vai conseguir fazer nada contigo. Só é você acreditar. Acorda para essa parada. Entendeu? Caramba. Então quer dizer que se eu falo para uma pessoa assim, ei, tá curada, velho. É assim. Porque Jesus Cristo fez assim. Jesus Cristo não ficava saindo por aí e falando assim, Senhor, por favor, vem aqui e cure esse cego. Não, ele pegava, cuspia na lama e fazia assim, toma aí no seu zóio, agora vai lá e lava que você não E vai... antes ele Não vai perguntava, o que queres que eu te faça, né? o Você que tem queres que eu te certeza do que você está faça? E a querendo? pessoa podia falar assim, não, me dá só umas moedinhas. Jesus ia... O cobrador de Ah, impostos moedinha foi de cobrar. E isso, o cobrador de impostos ele foi pedir o quê para Jesus? O dinheiro. Ele deu. imposto. Ele falou assim: não tem problema, vai lá, fulano, pesca, vai trabalhar, pesca, pega. De onde que vem do meu ofício, da minha profissão? É daí que vem o dinheiro, né? Então, olha só, você vai lá, pesca, quando você chegar lá dentro da barriguinha do peixe, vai ter o dinheiro. Você vai pegar e vai dar para essa pessoa o que ela pediu. Se ela tivesse me pedido uma vida em plenitude, se ela tivesse me pedido uma vida extraordinária, se ela tivesse me Se pedido você a cura soubesse de quem eu alguma sou, coisa, você me ela me pediria da pediu o quê? água da vida. Que fluem como rios, que nunca mais terá sede. Simples assim. E aí a gente pede o quê? Pede carro, Me pede dá um dinheirinho dinheiro, pede aí. casa, pede filho, pede família, pede marido, pede não sei o quê. E Deus está falando assim, se você...
orar e me buscar, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, né? Porque é Ele isso que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Marcelo, quer dizer que eu não posso ter desejo pelo extraordinário, planejar o extraordinário ou querer o extraordinário e pedir a Deus? Não é isso que eu estou te dizendo. Você pode e deve. Se você é um pouco menor do que Deus, você pode e deve tudo. Olha só, preste atenção nisso. Só que você não confunda, porque o diabo também confundiu-se assim. E ele queria ser Deus. Aí sim, você está trazendo para o seu coração um grande problema. Entendeu? Não queira ser Deus. Ok? Porque Deus, quando saiu de lá do céu e veio para a terra, ele morava numa tapera. Ele falou assim: Mas mestre, onde é que você mora? Venham, que eu vou te mostrar onde é que eu moro. E ele não era um grande empresário que fazia bilhões e bilhões de dólares, ou sei lá que moeda que era naquela época, não. Ele era um carpinteirinho que batia na porta e falava assim: Posso consertar isso seu? Tinha uma lojinha, entendeu? E João Porque deixa o isso bem propósito claro. dele era fazer grandes coisas. João deixa isso bem claro quando ele encerra o É livro dele, claro, ele diz: E aqui não tem tudo que Jesus fez, né? Só exato. tem um pedaço porque não caberia dentro desse livro. Então, assim, é só um pedaço, é só um pouco É isso. do É que isso. Deus fez. É exatamente isso. Tá entendendo? Ficou claro para vocês? Beijo no coração, até amanhã, até mais tarde. Amanhã, E olha só, 0159 com gente, Marcelão. Não sei sobre o que tragam que eu vou falar, esteja lá para você saber. tragam, tragam suas dúvidas, tragam o que você deseja saber verdadeiramente sobre Hebreus, o que você acha aquilo que dói no seu coração. Se você tem vergonha, não tem problema. Fala com a gente no direct, não tem problema. A gente responde no direct, ou a gente Também. responde até aqui, mas a gente não vai te expor. Traga a sua dúvida, coloca seu pedido de oração, porque Deus quer falar com você, né? Amanhã a gente vai falar aí sobre o perigo da negligência. E uma das negligências que nós temos é exatamente não colocar nas mãos de Deus o que verdadeiramente nós sentimos e não tirar a dúvida daquilo que nós não entendemos. O Marcelo sempre fala aí: quem não aprende, Depende. depende. Tá bom? Senhor nosso Deus, obrigado por cada um dos momentos. Obrigado por essa palavra. Obrigado por nos mostrar mais uma vez o quão precioso nós somos para o Senhor. O É verdade. quão grandioso para essa pequena terra o Senhor nos fez. Senhor, muito obrigado por nos mostrar, por nos dar clareza e nos dar força todos os dias para sermos indesistíveis. Pai, em nome de Jesus, nos enche com teu Espírito Santo, para que ele governe a nossa alma e que ela governe o nosso corpo e que ele que ele não governe sobre nós. Pai, eu estava lendo o livro de Daniel hoje e eu estou exatamente agradecido, estou muito agradecido, Senhor, por aquele rapaz que me ensinou tanta coisa em 3 capítulos. Senhor amado, aquele rapaz que foi para a terra estranha, aquela terra onde ele foi escolhido pelo Senhor para ir para lá. E ele tomou uma decisão de mortificar a sua carne, de mortificar verdadeiramente os desejos do seu coração, de boas comidas que eram oferecidas para ele. E ainda assim o Senhor o sustentou e o tornou mais forte, mais poderoso, mais sábio do que todos dentro do reino e revelou, Pai, o sonho do rei Nabucodonosor. O Senhor revelou o sonho e a interpretação, assim como ele pediu e livrou o povo de Israel e foi colocado num lugar de honra, dentro de um antro de perdição, e começou a transformar a vida das pessoas a partir do seu exemplo. Ensina-nos mais e mais e mais todos os dias a fazer isso. Nos dá ânimo e nos enche com o teu Espírito Santo para fazer isso muitas e muitas vezes todos os dias. Grandioso Deus. Assim oramos e assim já agradecemos porque nós temos fé, temos certeza
de o que o Senhor já fez, já está ali preparado para nós. Eu só preciso tomar a minha atitude para alcançar o que o Senhor vê, da forma que o Senhor vê, da forma que o Senhor prepara e enxerga para mim. Que os seus pensamentos são os mais altos que os meus pensamentos. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Amém. Amém. Beijão no coração, até amanhã, até mais tarde. Amanhã 0659, realmente não sei sobre o que eu vou falar, mas se você estiver curioso, esteja lá. É uma coisa sensacional. E te ajuda a Beijo! crescer mais. Beijo, amo vocês.